Padre Marcelo, às vezes que os párocos fazem a chamada dos crismandos, eu ainda não tinha falado isso, mas desde o começo me vem à mente aquela cena em que Nosso Senhor se senta e chama pelo nome, um por um dos 12, e eles vão até ele. Está escrito no Evangelho de Marcos. Vão até ele. E Nosso Senhor os chama para estarem com ele e para enviá-los a pregar o Evangelho. Uma cena como essa, né? É algo que acontece agora para estes e estas que o Senhor acaba de me apresentar para a admissão ao sacramento da Crisma. É uma cena realmente muito bonita e muito tocante. Se repete na vida de vocês, através da igreja, através do pároco de vocês e através do bispo que veio aqui para crismá-los, se repete aquela cena que aconteceu uma vez com Jesus e os 12 no alto de uma colina, talvez até semelhante a essa aqui, onde nós estamos agora. Então vocês estão vivendo hoje um acontecimento espiritual muito semelhante àquele que eles mesmos viveram. O librífero e o cerimoniário podiam vir aqui? Eu quero começar essa reflexão com vocês, essa homilia, com uma palavra que eu vou dar, não a vocês, mas a todos os outros que estão aqui presentes, convidando-os. Pode abrir bem naquela página que eu abri quando estava com vocês ali. Isso. Sabe que eu tenho um problema para enxergar de perto, então se você ficar um pouquinho mais longe, isso. Assim vai ser perfeito a celebração inteira, tá? Só para não ter que usar os óculos, né? Bem, então tem um momento em que eu não vou estar falando com vocês, mas vou estar falando com os parentes e amigos, os membros da comunidade, convidando-os a participar da oração que o Padre Marcelo vai fazer pela imposição das mãos e eu pela imposição das mãos e uma oração. Vamos pedir que Deus Todo-Poderoso derrame sobre vocês o Espírito Santo, porque vocês já foram renascidos no batismo e agora vão ser confirmados pela riqueza dos dons do Espírito Santo e configurados pela unção do Espírito ao Cristo, Filho de Deus. São duas coisas, portanto, que nós vamos pedir para vocês. A confirmação e a configuração. A gente presta mais... Muito obrigado. Pode já descansar. A gente presta mais atenção à primeira das palavras, confirmação, porque ela é um dos nomes desse sacramento. Quando vocês estudaram no Catecismo da Igreja Católica, que certamente foi uma referência também na formação de vocês, tem lá uma seção que fala dos nomes desse sacramento. Então tem crisma, tem confirmação e a explicação por quê. Então a confirmação que o Espírito Santo vai realizar em vocês por meio de seus dons é o efeito principal. E junto com ele, tão principal também é o da configuração a Cristo. Então vamos lá, vamos devagarinho. Isso que eu vim fazer aqui hoje, a convite do Padre Marcelo, é algo que na nossa igreja é feita desde o primeiro ano após a morte e a ressurreição de nosso Senhor. No primeiro ano da existência da igreja já foi feito isso. Os cristãos em Jerusalém sofreram uma perseguição e se espalharam. E aí um grupo desceu para uma região chamada Samaria, onde Jesus se encontrou com aquela mulher à beira de um poço. Conhecem a história? Lá naquela região. E lá, os cristãos que chegaram anunciaram o reino de Deus, anunciaram o nome de Jesus, e um grupo de pessoas acreditou e se formou uma comunidade. A primeira comunidade cristã fora de Jerusalém foi lá. Quando os apóstolos ficaram sabendo que tinha se formado essa comunidade lá, enviaram São Pedro e São João para irem lá. E aqueles que já tinham recebido o dom da fé e do batismo, receberam então a imposição das mãos de São Pedro e São João. E naquele momento se repetiu para eles o que tinha acontecido em Jerusalém, para os primeiros discípulos e a Virgem Maria no cenáculo. E depois disso, toda vez que foi se formando uma nova comunidade, iam os apóstolos ou alguém enviado por eles para fazer esse mesmo gesto, impor as mãos e administrar o sacramento do Espírito Santo. Em Antioquia, que foi a primeira comunidade missionária que se teve, mandaram São Barnabé. Foi lá e fez a tarefa apostólica.
E depois disso, cabe aos bispos. Extraordinariamente, também algum padre pode receber essa missão em determinadas circunstâncias. Mas como o pároco de vocês, na abertura da Santa Missa, muito bem ensinou a nossa doutrina católica, o bispo, quando vai, representa a unidade da igreja. Então eu não estou aqui em meu nome. Estou em nome de Nosso Senhor e estou em nome do nosso arcebispo, Dom Orani, que é o pastor que garante a unidade da nossa arquidiocese. Então é um momento de vocês viverem essa profunda comunhão com a igreja, da arquidiocese, claro, mas é com a igreja toda, de todos os tempos. É algo, portanto, muito especial na vida de vocês. O que significa que o Espírito Santo vai confirmá-los na fé do batismo, na graça do batismo, por meio dos seus dons. Vejamos. Para que a gente tenha o dom da fé, da esperança e da caridade também, é preciso que o Espírito Santo toque no nosso coração e desperte no nosso coração o desejo de Deus. Desejo de conhecer as coisas de Deus. Ou, pelo menos, o desejo de ser protegidos por Deus na nossa vida. O Espírito Santo faz no nosso coração essa dádiva do desejo. E é a partir desse desejo bom, desse desejo santo, desse desejo de Deus, que tudo o que nós vamos ouvindo e experimentando vai fazendo sentido para nós. É por causa disso que determinadas vezes, ouvindo a palavra de Deus, parece que aquilo é para mim. Já passaram por essa experiência? Sentir que a palavra faz um eco dentro do seu coração e você sente, é para mim. Às vezes é a hora que o padre está fazendo a homilia. E a gente até se encolhe um pouco. Meu Deus, parece que ele está falando do que eu fiz ou do que eu desejei fazer. Não é? Por que que acontece isso? É o Espírito Santo que está dentro do coração, abrindo espiritualmente o coração para que a palavra de Deus entre como semente. Muitas outras vezes a gente ouve a palavra de Deus, ouve a homilia, não sente isso. Não quer dizer que não está fazendo efeito. Tá. Não é toda vez que a gente tem que ter experiências fortes, assim como paixão. Toda vez a palavra de Deus é semente. Toda santa vez é de Deus. Portanto, é eficaz. Se não brota hoje, se não faz efeito hoje, um dia fará. É de Deus. Não vai morrer nunca. Mas algumas vezes Deus nos dá a graça de experimentar esse toque especial. É para mim. Isso é para mim. Espírito Santo faz isso. Depois que ele abre o nosso coração para acolher a palavra de Deus, ele continua trabalhando por meio dos dons para que essa fé que se forma e se alimenta com a palavra comece a dar frutos. E é assim que ele vai distribuindo para nós carismas, dons, que nos capacitam também para colaborar na missão da igreja e para que o mundo também seja melhor. Para cada um de nós ele vai dando dons diferentes. Vocês tiveram vários catequistas, não tiveram? Nesse processo de preparação para a Crisma. Todos eles eram catequistas. Todos eles eram credenciados pela paróquia, né, Padre Marcelo, cumprindo um ministério de catequistas. Mas vocês percebiam que eles eram diferentes entre si? Quando tomava a palavra, tinha um que tinha mais um jeito para uma coisa, outro mais um jeito para outra. Não é assim? Por quê? Porque Deus, pensando em vocês, deu a eles dons diferentes, para que através dos vários dons vocês fossem recebendo tudo o que é necessário. Pois então, isso é outro efeito do Espírito Santo. Por meio dos dons ele leva a fé a frutificar. Isso é a confirmação. Isso é o sacramento da confirmação. Vamos tentar usar umas palavras um pouco diferentes para entender melhor isso ainda. É a dádiva, é a graça de poder ser amigo e amiga de Jesus. É isso. A confirmação é isso. É permanecer em relação com Ele, mas não numa relação de medo, de indiferença, de um mero respeito, mas é entrar numa relação pessoal com Ele, poder se dirigir a Ele como amigo e aprofundar essa amizade. Não sei se já aconteceu com vocês. Comigo já aconteceu de, na minha infância ou na adolescência, terem pessoas que eu gostava demais. Eram, assim, os melhores amigos. Mas a vida nos levou por caminhos diferentes. E eu lembro ainda com muito gosto
daquela amizade que tivemos. Mas hoje eu já não poderia mais dizer que são meus melhores amigos. Eu já não os encontro, já não falo com eles. Quando dá certo da gente se encontrar ou trocar alguma mensagem nas redes sociais, eu ainda gosto, muito. Mas não é aquela amizade que era daquele jeitinho. Por quê? Uma amizade, mesmo muito verdadeira, se ela não é cultivada, ela permanece uma coisa do passado. Mas se a gente com frequência sai com aqueles amigos, se visita, se eles estão passando por uma dificuldade, por um luto, por uma doença, a gente visita. Se quando a gente faz uma festinha ou tem uma alegria, a gente convida, essa amizade vai só se aprofundando, vai permanecendo. E vai se tornando imprescindível na nossa vida. Pensa bem, pensa nos melhores amigos que vocês têm. Se você perdesse esses amigos, a vida ia deixar de ser tão bonita quanto é, né? Porque a amizade é uma das dádivas mais belas de Deus, das mais belas que há. É um tesouro. Imagina então a amizade com Jesus. Imagina então isso. A gente poder se dirigir a Ele com confiança. Isso é o que garante que, apesar de qualquer tentação que a gente tenha, a gente não enverede por um caminho do mal. O mal nunca mostra a cara verdadeira. É sempre mentiroso. Ele promete que vai fazer a gente feliz. Promete que a vida da gente vai ser melhor, vai ser mais fácil. Não vai ser nada disso. Não vai ser nada disso porque ele cobra caro o que nos dá. Ele rouba a nossa alma, rouba a nossa alegria de viver, fere a nossa família, estraga a nossa convivência, nos destrói. Então, essa amizade com Jesus é que garante que a gente saiba na hora identificar o que é o bem e o que é o mal. E possa, ainda que seja difícil, escolher o bem e não o mal. É essa amizade com Jesus que dá essa força. E todos nós precisamos disso. Porque o mal não tem respeito. Ele tenta, desde uma criança, quando começa a fazer uso da razão, até o bispo, até o papa. Ele não perdoa ninguém, ele tenta todo mundo. Então a gente tem que ser amigo de Jesus e precisa muito dessa amizade. A vida vai ser muito mais bonita. Porque também, outro jeito que o mal nos tenta, insinuando que a vida nos mandamentos de Deus, a vida na igreja, a vida com Jesus, não é tão boa. Mas é outra mentira. É outra falsidade, porque é o melhor jeito de viver, é viver na igreja, é viver na comunidade, é ter amigos e amigas que também são do bem, que também são de Deus, que também são amigos e amigas de Jesus. Então esse primeiro ponto, a confirmação, é fundamental. Ela que traz consigo a amizade com Jesus. O segundo ponto é também tão importante quanto esse. Ele nos configura. Essa palavrinha é um pouquinho mais difícil. Confirmar já é mais fácil de entender, mas configurar significa ter uma figura semelhante, se parecer. Se parecer. Isso é configurar. Como gêmeos, que se parecem muito. Então, configurar faz isso. Nos configura a Jesus. Nos faz parecidos com Jesus. O nome Cristo não estava na certidão de batismo, nem de registro de Nosso Senhor. É um indicativo de que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Crismado e Cristo significa exatamente a mesma coisa. Então, o segundo nome do sacramento, crisma, indica essa configuração. Faz de vocês semelhantes a Cristo. O que significa isso? Por meio do testemunho de vida, e toda vez que tiverem chance também das palavras e das ações, vocês vão estar ajudando outras pessoas a terem a graça de também conhecerem Jesus e de começarem também um caminho de amizade com Ele ou de aprofundamento da amizade. Esse dom de ser amigos e amigas de Jesus, vocês vão poder repartir com outras pessoas. Se conhecer Jesus é a coisa mais importante da nossa vida, o que de melhor a gente pode oferecer para outras pessoas é a possibilidade de conhecerem também Jesus. O Papa Francisco, num documento chamado Alegria do Evangelho,
ele diz assim: um amor que não sente necessidade de falar da pessoa amada para os outros, que tipo de amor é esse? Pois então, aquilo que a gente tem de relação com o nosso Senhor, a graça que a gente recebe dele, isso a gente quer que outras pessoas tenham chance. E como é que a gente faz isso? Se envolvendo na paróquia da gente, ajudando nas atividades, porque uma paróquia que tem bastante pessoas colaborando, agentes de pastoral, sobretudo que tem muito jovem envolvido, é uma paróquia que se torna atraente, atrai outras pessoas. Às vezes o que a gente pode fazer é bem pouquinho, por exemplo, ajudar na decoração, ajudar a estender um tapete, outras vezes é dar uma palestra, enfim. Parece pouco, mas quando junta tudo, faz da paróquia uma coisa viva, vibrante, e dá gosto participar de uma paróquia viva e vibrante. No começo da missa, quando vocês me disseram, seja bem-vindo, daquele modo, com uma só voz, claro que toca mais do que se fosse um mero sussurro, seja bem-vindo, com meia boca. Então, quanto mais a paróquia é vibrante, com participação, com o compromisso de vocês vão estar ajudando outras pessoas a fazerem também essa experiência. E também para além da paróquia, lá onde vocês estudam, trabalham, convivem, o jeito de vocês viverem por causa de Jesus, isso vai marcar a vida de outras pessoas. E desse modo, essa graça que vocês vão estar recebendo hoje vai continuar frutificando ao longo da vida inteira. Tem uma historinha no Antigo Testamento, uma história verdadeira, que teve uma grande seca e o profeta Elias foi pedir comida para uma viúva. E a viúva respondeu para ele, mas olha, homem de Deus, o que eu tenho é um restinho assim, um punhadinho de farinha e umas gotas de óleo, o suficiente para fazer um pãozinho para mim, para o meu filho, vamos comer e esperar a morte chegar, que não temos mais nada. E o profeta falou, vai com coragem, faz o que eu estou te pedindo, faz esse pão para mim. E não vai mais faltar nem farinha nem óleo na sua casa. E enquanto durou a seca, nada daquilo faltou. Os dons de Deus são assim. O que vem de Deus é desse jeito, não se acaba nunca. Nunca. Mas nunca mesmo. Então o dom que vocês vão receber hoje nesse sacramento, a vida inteira vocês vão poder acessá-lo e fazê-lo frutificar se quiserem colaborar com ele. Da parte de Deus, Deus é fiel. E esse dom vai permanecer ativo para vocês. Se por infelicidade, Deus nos livre e guarde, acontecer de vocês se afastarem em algum momento da igreja, que Deus não permita, é só lembrar que tem a unção no coração gravada para sempre e voltar. E tudo se reativa. Porque esse sacramento imprime caráter. É um sinal do amor de Deus e o amor de Deus é de verdade. Não é para um ano, para 10 ou para 100. Para a eternidade. E essa marca vai com vocês. A marca que o Espírito Santo grava é o amor por Deus e o amor uns pelos outros. Então vamos continuar a nossa celebração depois dessa meditação, pedindo, suplicando a Deus com muita insistência, todos, evitando de se distrair, evitando não só os catecúmenos, não só os que serão crismados, mas todos, com muita intensidade. Vamos pedir a Deus que isso que na nossa liturgia, nas palavras da liturgia e da Bíblia Sagrada estão significados, que aconteçam agora com grande força no coração, na alma, destes e destas, que foram apresentados ao bispo, para que com uma ação de apóstolo, confirme e configure na fé a Cristo.